Gênesis 26, 17, versículos 17 e 18. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Fala, Senhor, nós te ouvimos em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar. Boa noite para você que está no YouTube conosco. Seja bem-vindo ao canal da Catedral da Família Quadrangular em Jardim Meriti, São João de Meriti. Sou o pastor Carlos Leonardelli e seja bem-vindo ao nosso culto. A história da igreja ao longo do tempo nos mostra entulhos que sempre estiveram à frente daquilo que desejamos conquistar. Qual é o tema da nossa mensagem? Bem forte, 1, 2, 3. De novo. Águas vivas. Nós teremos 4 quarta-feiras só falando de águas vivas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer vida em lugares onde há entulhos. Vou repetir isso de novo. Eu creio que o Espírito Santo trará vida em lugares onde há entulhos. Você pode dar glória a Deus? Não adianta fechar os olhos, principalmente nessa estação de tempo que nós estamos vivendo. O texto acima narra a história do nosso pai da fé, Abraão. Digo nosso pai da fé porque esse é o seu codinome no meio dos judeus. Um homem que nos inspira por aquilo que ele fez com relação ao seu filho Isaque. Quando olhamos para esse texto e vemos que aquele homem é capaz de pegar seu filho e levá-lo a um sacrifício, nós achamos aquilo um absurdo. Você, se é do tipo que gosta de ler a Bíblia, deve um dia ter achado isso um absurdo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia há vários absurdos. Eu poderia mencionar vários. Eu vou ficar em Isaque, mas vou mencionar um outro absurdo. Lembra do profeta olhando para a viúva e dizendo: vai lá, faz um bolo primeiro para mim e depois viva do resto. Que absurdo. A mulher já estava morrendo de fome com os filhos. Faz primeiro um bolo para mim e depois viva do resto. A Bíblia é um livro de leis, e leis que nos ensinam a obedecer, a ter fé, a acreditar, ainda que estejamos diante de entulhos quase que intransponíveis. Abraão, dentro da psicologia moderna, diz o Dr. Augusto Cury, ele matou Isaque na mente dele. O ato não foi consumado, mas há coisas na minha mente, na sua mente, que nós não consumamos, mas na mente está consumado. Está feito. É que a misericórdia de Deus nos segura.
nos mantém. Quantas coisas já passaram pela sua cabeça que você não permitiu que se tornasse uma ação? Não me diga como. Não precisa. Eu creio que Deus não permitiu. Muitos de nós que estamos hoje à noite aqui, já idealizamos, pensamos, imaginamos, mas não tivemos coragem para fazer. Diferentemente do Abraão, que recebeu uma instrução dura, difícil, uma instrução que somente um homem que tem muita intimidade com Deus poderia obedecer. Eu nunca esqueço das palavras que Abraão dizia para Isaque quando subia ao entulho de onde seria o sacrifício, monte que seria o sacrifício. Eu nunca me esqueço que Abraão sempre dizia para Isaque, quando ele o questionava, cadê o cordeiro? E Abraão dizia, Deus providenciará o cordeiro, filho. Até na hora que ele estava sendo amarrado, sem entender nada, ele dizia, pai Abraão, eu não estou entendendo, por que me amarrar? Do mesmo jeito que o Senhor amarra os cabritos para sacrifício. E eu fico imaginando que Abraão devia estar com os olhos já cheios de lágrimas, e dizendo, Deus providenciará o cordeiro. Eu fico imaginando, e eu vou mais além. Eu já falei para vocês que uma boa homilia é aquela que é vivida pelo pregador. E eu fico imaginando ele levantando a machadinha ou o cutelo, debaixo de uma palavra que ele dera para o seu filho. Deus providenciará o cordeiro. Eu fico imaginando que quando ele abaixa a mão, a voz do anjo é mais forte que sua ação. E diz, para Abraão! Agora Deus sabe que pode confiar em você. Quanto mais pesado for o que você pede a Deus, mais será o peso da prova que você vai passar. Pode acreditar nisso. Você está pedindo algo para Deus. Deus quer te dar. Mas talvez hoje à noite existam entulhos que você precisa tirar e mostrar para Deus que você quer mesmo. Você quer mesmo. Deus, eu não estou brincando, eu quero mesmo. Eu sou capaz de tirar esse entulho, Senhor, para que águas vivas jorrem daí, para que Tu me abençoes. Aí agora, o texto que nós lemos, Abraão já está morto. É o seu filho que viveu a experiência do sacrifício. Diga comigo, viveu. Mais forte, vamos lá. A experiência do sacrifício. Meu irmão, você não pode pedir algo a Deus sem primeiro viver a experiência do sacrifício. Sabe, eu vejo pessoas que querem tantas coisas de Deus. Hoje eu estava ouvindo a biografia de uma mulher que eu admiro sua voz extremamente. É aquela que cantou a música do Titanic. Como é o nome dela? Celine Dion.
Celina Dion. Ah, você não tem noção como eu gosto de ver biografias de gente bem-sucedida. Eu hoje ouvi a biografia dela com 27 minutos de um áudio. E eu fiquei maravilhado. Filha de camponeses, pobre, dormia na mesma cama com 5 entre irmãs e irmãos. Não tinha nada na vida, até que, com 12 anos de idade, a sua voz já chamava atenção no colégio. Então a sua mãe, ela conseguiu enviar para vários produtores a voz dela cantando uma música dela. Até que um único homem aceitou a recebê-la em seu estúdio. E quando ela ouviu cantar, quando ele a ouviu cantar, ele chorava copiosamente. Porque a voz dela, o som da voz dela, fez aquele homem chorar. E se eu não me engano, o nome dele é Felipe Dion. Ele seria o marido dela depois. E esse homem vendeu sua casa para investir num único álbum dela. E o álbum dela fez tanto sucesso na América que ele não ganhou $1. Mas quando ele entendeu que havia entulhos na América, mas havia águas na Europa, ele pegou o mesmo trabalho e começou a divulgar na Europa. E foi na Europa e na Ásia que Celina Dion fez os primeiros sucessos da sua vida. Eu fico imaginando que aliás, eu fico pensando às vezes que nem todo mundo que é bem sucedido nasceu em berço de ouro. Existem pessoas que lutaram para ter o que tem hoje, que merecem o que tem hoje. Sabe por quê? Porque diferente de muitos crentes que não têm fé, essas pessoas acreditaram. Essas pessoas não permitiram se parar diante dos entulhos. E isso aconteceu com Isaac. E só quem tem experiência de sacrifício não permite que entulho seja o terreno da sua vida. Isaac tinha experiência do Deus de Israel, do Deus de Abraão, e quanto mais poços ele via entulhados, mais abria o coração dele para honrar seu pai. O texto que você leu diz que quem abriu esses poços foi Abraão. E esses poços foram enterrados pelos filisteus. Veja bem, Isaac não abriu poços. Quem abriu poços foi Abraão. Isaac tirou os entulhos dos poços. O texto é muito claro. O texto é muito óbvio. Para gerar água, havia necessidade de tirar os entulhos. Talvez você esteja pedindo: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu tenho necessidade dessa vitória. Eu tenho necessidade dessa bênção. Talvez Deus esteja nessa noite te respondendo e dizendo para você: eu já enviei. Você não viu? Entulharam. Você não deu valor? Entulharam. Você não acreditou? Entulharam. Você não deu atenção? Entulharam. E agora, Senhor, o que eu faço? Tire as pedras. Remova as pedras. Remova o entulho. Remova. Remova, remova, remova. Remova.
Aleluia. Remova. Me acompanhe numa corrida bíblica. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente do que já receberam, que seja amaldiçoado. Sabe a primeira coisa que o diabo entulha na minha vida e na sua vida? Ele entulha o poder da palavra, anunciando na sua mente um evangelho que não é o de Cristo. Ou seja, o evangelho da facilidade. O evangelho que é pregado para você apenas tomar uma decisão de aceitar a Cristo. E depois você não suporta as pedradas e as pancadas que vêm pela frente. Por isso, quase todas as epístolas de Paulo nos adverte, quase todas elas, Beth, nos adverte para o verdadeiro evangelho. Que não é um evangelho de facilidade. Não é um evangelho que é muito pregado por aí, dizendo, vem para cá, porque aqui você vai comprar carro, aqui você vai fazer isso, aqui você vai fazer aquilo outro, aqui você vai ser assim, aqui você vai ser assado, e esquece que o evangelho é morte, é matar a carne, é matar a carne. Não existe evangelho ou nova vida sem que haja sacrifícios. O evangelho faz você morrer para o mundo e nascer para Deus. Eu não conheço que evangelho é esse que algumas pessoas falam, onde não há mudança. O evangelho precisa causar mudança em você. Ele precisa mudar seu temperamento, ele precisa mudar seu jeito de ser, ele precisa mudar seu jeito de se vestir, ele precisa mudar uma porção de coisa na sua vida, porque senão não é evangelho. Se ele não muda nada em você, ele pode ser tudo menos evangelho, porque evangelho é boas novas. A segunda coisa, que são pedras que a gente precisa tirar, Gálatas capítulo 2, versículos 4, 5 e 14. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Agora vai lá para lá, Caio. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Meu Deus, que pancada Paulo está dando em Pedro. O apóstolo dos gentios está dando uma pancada no chefe da igreja, no líder da igreja. Por quê? Porque a segunda pedra, ou a segunda parte de um entulho para jorrar água viva através de você, é a escravidão.
Irmãos, olha a sinceridade. Meu Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é liberto? Você que está me assistindo, você é liberto? Quantos aqui são libertos? Meu Deus do céu, você está com a mão assim, ó. Eu vou perguntar de novo, você é liberto? Boa, Andréia. Vou perguntar de novo, você é liberto? Então bate no peito e diga, eu sou livre. Diga assim, em Jesus Cristo eu sou livre. Porque a pedra de um entulho que eu vejo muitos crentes carregarem é a pedra da escravidão. Escravos de alguém que disse que você só pode fazer o que ele mandava você fazer. Um discipulador que agora diz para você o que você pode e o que você não pode. Escravo de uma denominação que o líder teve uma visão e ele viu anjos, ele viu uma porção de coisa, não foi você que viu, mas ele obriga você a seguir a visão dele. Escravos de uma palavra de alguém que disse para você se separar, que disse para você que não tem mais jeito, que disse para você que não dá mais, quando Deus nunca falou isso com você. Escravo de um parente, escravo de uma situação, escravidão de alguma coisa, você perdeu sua liberdade. Você permitiu que entulhassem a sua liberdade. E o Espírito Santo está dizendo hoje, você não consegue ser vitoriosa, não consegue ser vitorioso, porque você permite que alguém te escravize. Uma situação, irmãos, quantas pessoas votaram no dia agora, 2 de outubro, debaixo de uma escravidão, votaram por causa de R$50, votaram por causa de R$100, votaram por causa de promessas, votaram por causa disso, daquilo outro. Me perdoe, se você é livre em Cristo, nada tem o poder de aprisionar você. Você não pode aceitar uma proposta que no fim dela é aprisionamento. Você é livre, mas você é livre mesmo? Ou você acha que se você não estiver presa a uma situação, você vai passar fome? Se você não estiver presa a alguma condição, você vai passar necessidade. Se você não estiver preso a alguma coisa, você vai passar necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é livre. Jesus Cristo, Ele é que você nunca pode perder. Não se permita ser aprisionado por qualquer coisa, coisa nenhuma. Seja livre, liberto, liberta. Sabe, olha para quem está te oprimindo e diga, a partir de hoje essa opressão eu não aceito mais sobre a minha vida. Quer ir embora, vai. Quer tomar decisão, toma. Quer agir dessa maneira, age. Quer fazer isso, faz. Mas não me leve junto. Porque eu sou de Cristo. Eu quero crescer. Eu quero ser vitorioso. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha para o teu irmão e diga assim, nunca permita que o entulho da feitiçaria entre na sua vida. O entulho daqueles que querem
pregar a palavra é um. O entulho daqueles que querem escravizar é outro. E o entulho da feitiçaria é outra. E você já reparou que é possível ser enfeitiçado por alguém ou por algo? Eu não sei se você já procurou, por curiosidade, saber qual é o significado da palavra feitiço ou feitiçaria. É tudo aquilo que toma sua liberdade. Sabe, a feitiçaria, ela tem o poder de segurar braços, de segurar pernas, de fechar olhos. Os piores demônios contra quem duelei em nome de Jesus Cristo foram os demônios oriundos de feitiçaria. Sabe aquela aparência angelical que te pega de um jeito que você diz assim: meu Deus, é de Deus. Meu Deus, não tem como não ser o Senhor. Meu Deus, oh Senhor, sonhei tanto com isso. A gente ri, mas é muito sério. O poder de enfeitiçar alguém. Você sabe que um dos maiores crimes que tem sido cometidos hoje no mundo inteiro são pessoas que se permitem ser enfeitiçadas por alguém. E chegam a perder milhares de reais porque se tornam enfeitiçadas por um aspecto angelical. São pedras. Talvez você olhando o tema hoje disse: nossa, vai ser um culto daqueles que eu vou subir e descer. E talvez ao ouvir essa mensagem você está olhando dizendo assim: meu Deus, como é totalmente diferente do que eu imaginei. É porque eu não estou preocupado em testar o seu grau de espiritualidade. Eu estou preocupado com o que você guarda aqui. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para questionar você, para que você mude. Colossenses capítulo 2, versículos 8 ao 10. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Como é o nome que dá isso aqui? Filosofia. Filosofia. Você já ouviu muitas palavras ditas por filósofos. Algumas delas traz um sentimento de bem-estar, mas não te levam a Deus. Algumas delas são efeitos. Já viu quantas palavras existem de efeitos na rede social? Pessoas estão trocando os versículos bíblicos pelas palavras de efeito. E eu me pergunto, quanto é que uma palavra de efeito muda uma pessoa? Gente que às vezes para cutucar o irmão, bota uma palavra de efeito. Gente que às vezes para mexer com alguém, bota uma palavra de efeito. Gente que não tem coragem de falar na cara do irmão, bota uma palavra de efeito. E eu fico me perguntando, filosofia enche alguém? Não. Senão nós teríamos que tirar a Bíblia e nos encher de um homem chamado
Freud, se eu não me engano. Freud, o pai da psicologia. Onde a mente humana é a razão e a fé inexiste. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Sutilezas é o nome dessa outra pedra. Cuidado com palavras tão sutis que elas acabam agarrando você. Quando na verdade você só vai conseguir tirar água de pedra se essa água for Salmo o quê? Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Meu irmão, a gente só consegue tirar os entulhos que os filisteus têm jogado em cima da gente se a gente abrir os olhos com relação a algumas coisas que eu falei hoje aqui, que não são tudo, mas alguns princípios. Que Deus abençoe sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele ser esse rio, porque através dele esses entulhos vão sair da sua vida. Eu vou terminar. Deus abençoe, boa noite.